E aí pessoal, tudo beleza? Eu tô com algumas peças do torno que eu tô precisando tirar ferrugem e graxa, né? Que tem muito óleo, fazer o desengraxe. Geralmente eu uso vinagre para poder remover ferrugem. É um processo bem eficiente, já tem até um vídeo aí no canal onde eu mostro esse processo, coisa simples, mas só que esse processo ele demora um pouco, né? Eu tenho que deixar de um dia para outro. E como eu tenho muitas peças aqui no torno para poder fazer essa limpeza, remover essa ferrugem, eu resolvi usar outro método, que é o desengraxe eletrolítico. Esse desengraxe eletrolítico ele serve tanto para remover ferrugem como para você fazer a limpeza das peças. Você pode remover graxa, qualquer tipo de impureza nesse processo de desengraxe eletrolítico, né? E é isso que eu quero passar para vocês, mostrar aqui nesse vídeo como é feito esse desengraxe. Eu vou ter aqui um balde, que é justamente para tirar a ferrugem das peças maiores, que é o caso dessas duas aqui e outras. Tá? Já fiz de algumas peças, por isso até o balde está ali sujo por dentro. E tem algumas peças menores, por exemplo, esse parafuso aqui, que eu vou também fazer o desengraxe dele. Tá? Nesse processo eu vou ter que usar uma fonte, tá? Essa fonte pode ser entre 3 a 12 volts, com a corrente mínima de 2 amperes até uns 15 amperes é o suficiente. E eu vou estar usando uma fonte de computador, que é essa que está aqui, e também vou estar usando uma fonte, deixa eu pegar aqui, essa fonte menor aqui, que é uma fonte simples, que me fornece 5 volts, 2 amperes. Essas fontes pequenas, vocês conseguem observar aqui, vai estar marcando output. Então é a saída, é a tensão que ela vai fornecer, e depois da tensão tem 5 volts, por exemplo, 2 amperes. Por aqui você consegue identificar qual a tensão e qual a corrente máxima que essas fontes pequenas fornecem, tá? Então tem que ser uma fonte entre 3 e 5 volts. Para esse tipo de fonte aqui, você vai poder fazer o desengraxe, tirar a ferrugem de peças pequenas. Se você colocar uma peça muito grande, você vai ter problema, porque vai puxar muita corrente, vai sobrecarregar, vai aquecer e pode até queimar sua fonte. No meu caso, para essas peças grandes, eu vou usar a fonte do computador, que seria essa daqui. Essa fonte aqui eu vou usar a tensão de 12 volts, que a gente vai ter aqui no fio amarelo, pode ser qualquer fio amarelo desses, e o preto. O amarelo é o positivo e o preto é o negativo, tá? Além disso, eu vou usar soda cáustica. Essa soda aqui, junto com a água, aqui deve ter cerca de 10, 9 litros de água, é que vai fazer a solução. Seria uma solução alcalina para a gente poder fazer esse desengraxe. O correto seria usar o carbonato de sódio, tá? Não é o bicarbonato de sódio, é o carbonato de sódio. Esse carbonato de sódio, ele é conhecido como barrilha leve. Então a gente encontra também em algumas casas de material de construção, casa de piscina, mas como eu tenho essa soda cáustica aqui, eu vou usar ela, que também é muito eficiente. Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Esse é o maior problema da soda cáustica, tá? Então vai ser a soda cáustica, duas fontes, né? Eu vou fazer um processo na pequena linha, uma vasilha menor, para vocês verem, alguns pedaços de fios. Nesse balde, o que foi que eu fiz? Eu passei 2 barras atravessadas, tá? De um lado para o outro. Nessas 2 barras eu conectei um pedaço de fio. Então o fio está conectado nessas barras. E fiz um furo ao redor do balde e passei também um cobre, né, que é um fio rígido, na verdade. Desencapei e passei esse cobre aqui para poder pendurar esse material de sacrifício aqui, que é o chamado eletrodo. Então esse material vai ficar pendurado ali no balde, conectado a esse fio, tá? Para poder absorver o material, a ferrugem, a sujeira vai vir parar toda aqui nele, tá certo?
Deixa eu mostrar para vocês como é que eu vou conectar aquela fonte pequena e também a fonte do computador. Para fazer a ligação da fonte, nós vamos fazer o seguinte: o fio preto da fonte, que é o negativo, vai ficar conectado, tá, a esse fio aqui que eu botei vermelho, que está ligado a esses ferrinhos aqui que eu passei no balde para poder pendurar a peça que a gente vai tirar a ferrugem. O fio amarelo, ele vai ficar conectado nesse outro fio aqui que eu passei ao redor do balde, tá? E que vai estar ligado ao material de sacrifício. Então esse daqui vai ser o desengraxe eletrolítico, que chama-se desengraxe catódico, onde a peça que a gente quer remover a ferrugem vai ligada ao polo negativo da fonte. Tá? Então peça que vai remover ferrugem ligada ao polo negativo da fonte, e a peça que vai servir como sacrifício vai ficar ligado ao polo positivo da fonte. Poderia ser ao contrário também, alguns casos é usado ao contrário, né? O polo positivo fica na peça que vai ser limpa e o negativo fica no outro material. Mas são outros detalhes técnicos aqui que não vai servir para a gente agora. Se você pegar uma fonte de computador e ligar direto à tomada, fazer as ligações, ela não vai ligar. Então, para ela poder ligar, vocês vão ter que fazer o seguinte: pegar um pedacinho de fio, tá? E fazer um jumper, ligar um pedaço do fio nesse verde aqui e o outro ficar ligado ao preto, tá? Que é o GND. Então, depois que você fizer essa ligação, aí sim, quando você colocar na tomada, a fonte vai ligar. Então tem que tomar esse cuidado aqui. Ligar um fio verde ao fio preto, tá bom? Um pedacinho de fio já resolve isso aqui, já dá essa solução. Para essa fonte pequena, a ligação também é bem simples. Nessas fontes, tá? Esse lado externo vai ser o negativo. Para facilitar, eu peguei um fio preto, aí eu vou colocar esse fio aqui e vou passar uma fita isolante. E a parte de dentro é o polo negativo. Então eu vou pegar o fio e vou colocar aqui dentro, tá? E arrumar uma forma aqui de prender para ele não ficar soltando. Aí a peça que a gente vai querer tirar ferrugem vai ligar no polo negativo, o preto, e a outra peça, tá? Vai ser um pedacinho de metal, não pode ser inox, não pode ser alumínio, tanto para essa vasilha pequena quanto aquele balde que eu vou usar. Tem que ser um material ferroso, tá bom? Então, negativo na peça que a gente vai tirar ferrugem e positivo na peça que vai ser a peça de sacrifício. A quantidade de bicarbonato de sódio não pode ser em excesso, porque o que acontece? Quanto mais bicarbonato a gente coloca, mais vai gerar uma carga, tá? E vai puxar mais corrente. Então, nesse caso aqui, deve ter cerca de 9 litros de água, ou menos talvez. Eu vou usar umas 3, no máximo 4 colheres aqui nessa quantidade de água. Para aquela quantidade de água pequena ali da vasilha, eu vou botar só uma colherzinha dessa daqui de café. Então vou usar 3 ou 4 aqui e uma bem rasinha naquela outra ali, tá? Porque principalmente naquela que eu vou usar uma fonte pequena com tensão de 5 volts e uma corrente pequena. Como a gente não vai conseguir controlar, né? Porque está tudo ligado direto, não consegue controlar a corrente nem tensão. Então tem que tomar esse cuidado para não sobrecarregar as fontes. Aqui já está na hora de usar máscara, né? Eu vou pendurar as peças aqui, vou colocar a solda cáustica e depois fazer a ligação. Não pode deixar de usar máscara, tá? E principalmente se for um ambiente fechado. Se você conseguir colocar em um ambiente aberto é melhor ainda, porque esse processo aqui ele vai gerar os gases.
E esses gases é que vão fazer essa remoção da ferrugem, né? Tem tipo um esfregamento, né, teoricamente. E esses gases são prejudiciais, então tem que usar máscara. Uma coisa que eu esqueci de falar é que essas peças, tá? Aqui a gente está removendo a ferrugem e o material de sacrifício, eles não se tocam, tá bom? Outra questão é se eu coloco só um material de sacrifício, a corrente circula mais por esse lado, então vai remover a maior ferrugem desse lado. No meu caso aqui, eu vou tentar pendurar aqui, como a peça é grande, de um lado e um material de sacrifício de um lado e de outro lado, tá? Porque aí a corrente vai ter uma circulação tanto de um lado quanto de outro. Eu já fiz a ligação, né? Essa peça daqui também da pequena, já fiz a ligação, negativo, onde a gente vai tirar a ferrugem, e positivo no material de sacrifício. Agora eu vou colocar a máscara, tá? Não vou poder falar nada porque fica abafado. E aí vocês vão verificar que vai começar a borbulhar, né? A produzir os gases que vai fazer a remoção da ferrugem, tá? Não tem muito risco de tomar choque, tá, pessoal? O problema maior do choque é só naquela tensão ali na rede elétrica, no 110 ou 220. Aqui já é uma tensão DC, né? Mas de qualquer forma, quando tiver ligado, vocês não tocam, tá certo? Não esquece de usar máscara quando for ligar. Se tiver janela, abrir o local para circular o ar. Tá bom? Enquanto estiver nesse processo aqui de remoção, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Esse processo aí pode levar 5, 10, 15 minutos, a depender da ferrugem, depender da fonte que você vai estar usando, né? Porque tem uma corrente, pode ser uma quantidade menor ou maior de corrente. Então tem várias coisas que influenciam. Eu sempre estou verificando para ver se está removendo e, se for o caso, deixar durante um tempo maior para poder remover toda a ferrugem. Então, pessoal, esse parafuso aqui, ele praticamente só tinha óleo, tá? Não era nem ferrugem. Esse daqui eu deixei 15 minutos e aí já removeu. Eu não preciso deixar mais tempo. A peça maior ali do torno, ali eu vou ter que deixar um tempo maior porque tinha muita graxa, muito óleo, então ele remove e depois começa a remover a ferrugem. Vou deixar cerca de 1 hora e meia fazendo o processo. Pessoal, deu uma boa limpada.
Inclusive até a tinta que ainda tinha aqui, ó, já começou até a remover a tinta também. Agora eu vou dar uma lavada, passar uma água e se precisar eu passo uma lixa, não é que vai precisar depois tirar ainda para eu poder fazer a pintura. Dá uma lavada aqui para ver como é que vai ficar. Então pessoal, o resultado final é esse daqui. Eu só fiz dar uma lavada com água, passei a escova e bem satisfatório, né? Bem rápido, 2 horas para fazer esse processo aqui e removeu toda a graxa, todo o óleo, a ferrugem que tinha, ainda removeu até uma tinta que tinha, mas ficou esse restinho. Se eu tivesse deixado mais um pouco aqui, iria remover também. A peça tem esse aspecto rugoso, tá? Porque é um ferro fundido, então ele tem esse aspecto aqui mesmo. Agora é terminar de preparar para poder fazer a pintura. Com relação a essa peça aqui, ó, tá vendo? Tem bastante ferrugem, ferrugem aqui do lado, muita graxa, muito óleo. Essa daqui eu vou fazer depois. Falar também com relação ao custo, né? Porque a gente pode pensar que por estar usando uma fonte que vai ter um consumo grande de energia, que vai aumentar a sua conta, e não vai acontecer. Eu já fiz umas contas aqui, você usando 2, 3 horas uma fonte de computador, 12 volts, usando o consumo máximo, que seriam 12 amperes, você vai ter aí alguns centavos no final do mês, tá? É só fazer uma continha, não vou fazer, mas geralmente vai dar 10, 15 centavos a mais, 9, 5 centavos, vai depender muito da corrente que a fonte vai estar puxando, que é bem pouco. Eu estou botando, estou extrapolando se ela estivesse usando os 12 amperes que a fonte fornece. Então é isso, espero que tenha ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele legal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve. Vou ficando por aqui, abraço para vocês e até a próxima.